Boa tarde, senhores. Sou Nilson Almeida, sou operador virtual. Estou fazendo análise aqui do fechamento do mercado americano, USA 500 e USD JPY, que é o iene japonês. Verifiquem que a métrica que está em andamento, no caso do gráfico semanal, mostra uma pequena retração, como já aconteceu há alguns dias, porém, nada que signifique que a tendência já está se esgotando. A inclinação ainda é muito acentuada, levando a níveis estratosféricos. Vamos dar atenção a essa informação. Aqui estão os níveis que já são marcados desde a década passada e sabemos que esses níveis ainda são factíveis. Daí a situação de moeda dos anos 80, quando virou um tigre asiático e antes da industrialização chinesa. Então isso pode acontecer, vamos ficar atentos. Seguimos com essa métrica ainda apontando para o topo. Essa pequena retração aqui no tempo de 4 horas e no tempo de 1 hora mostra uma pequena incidência, que seria uma inclinação, que seria de política de negociação da paz ou negociação de limites para preço de petróleo da Rússia e aquisição desse petróleo por alguns países, como está acontecendo fora do eixo Estados Unidos e Europa. Bem, nesse caso aqui, o Japão se beneficia, porque do modo geral o petróleo também perde a força em outros mercados e beneficia diretamente o Japão. Então vamos dar uma olhada aqui no mercado de petróleo e vamos verificando que aqui nesse ponto onde foi metrificado um alvo, o alvo foi atingido, porém já há uma forte retração. Essa forte retração pode ser uma expectativa de que nada aconteceu na negociação na Arábia Saudita com a presença do presidente Biden. Nesse ponto aqui, onde nós utilizamos essa oscilação como resultante, ela cruzaria um ponto intermediário aqui, a média já está apontada para baixo, então nós vamos deixar aqui, mostrando claramente que esse ponto é um ponto extremamente interessante para se verificar a partir de agora. Então vou adotar aquela métrica que eu utilizo sempre, a partir desse ponto, então temos um topo e essa nova métrica. Aqui há uma singularidade, então vou mudar esse ponto para cá, que é o ponto da leitura, onde está sendo feita a leitura, a partir desses 2 dias da semana passada e a partir de hoje. Permanece a mesma amplitude de preço, o preço já foi rompido, só que agora dando atenção a essa média, se ela vai ser transpassada ou não. Então mudamos a cor, e vamos verificar como que ela vai se comportar. Bem, voltando para o mercado americano mais o mercado brasileiro, vamos verificar aqui o mercado americano de ações. Nesse caso do mercado americano em ações, a retração que havia mensurado um alvo para ela não foi atingido e agora a nossa virtualização de movimentação na forma de borboleta para a retração do preço que nós vimos mostrando, ela não se caracteriza mais como factível, ou seja, ela agora tem uma nova tendência que nós podemos utilizar agora uma régua tracejada, uma linha tracejada, para que indicar uma inclinação dessa régua. Então vamos verificar aqui no tempo mais curto a inclinação, vamos deixar o bug no ponto da inclinação de hoje, o ponto, aqui o que nós tínhamos considerado como limite, vamos alterar a cor para uma referência que agora é uma resistência já bem definida e talvez essa movimentação do preço vá ao encontro dessas métricas que eu já mencionei em outras situações. Bem, em relação ao mercado brasileiro, a volatilidade presente aqui no BRA 50 mostra uma referência ao vencimento de opções e a volatilidade implícita nesse mercado
de hoje, no dia de hoje, de exercício das opções. Então, o mercado iniciou uma fase, aqui no caso, vamos colocar 1 hora, iniciou com um gap muito forte e buscou um preço de valorização, valorização dos preços. Então, nós vamos deixar essa métrica aqui. Essa métrica é resultante de um ponto de interesse que mostrou uma inflexão, né, claramente, e aqui a formação da borboleta associada ao vencimento de opções de sexta-feira e ao exercício das opções de hoje. E aqui segue-se novamente a métrica de que os ativos desvalorizando e a moeda se valorizando, o operador sai do Brasil com mais dólares no bolso. Então está aqui a moeda se valorizando, como está a volatilidade dela presente. Aqui as métricas que foram indicadas para essa situação. Vou dar um zoom aqui para que fique bem claro. Então, nesse ponto de 5,28, desde o dia 8 de julho, são duas semanas voltada para o exercício das opções de hoje. Nesse caso, ela atingiu uma métrica favorável à moeda. A partir daqui há a desvalorização e os operadores buscando essa grande oscilação como uma resultante. Então está aqui a resultante. Não usaremos esse ponto, mas daremos atenção a esse outro ponto. E nesse caso aqui, vamos ver se a gente prolonga o máximo possível. Então, desse ponto a esse ponto, teria uma resultante. Tá? Essa resultante nós vamos colocar aqui nesse ponto, que praticamente é o ponto que eu considero como linha de pescoço da borboleta. Tá? Então, essa métrica de cada vez mais moeda brasileira desvalorizada tem referência clara com a novo ciclo de vencimento de opções para o mês de agosto. Então fiquem atentos. Muitas empresas, muitos fundos de investimento, empresas de formação de carteira, grupos de formação de carteira, utilizam essa métrica em busca de ativos mais baratos, ou seja, baratear cada vez mais o ativo com aquisição de puts e, consequentemente, compra de ações mais baratas e com preços vantajosos. Bem, no caso aqui já passamos por todos os ativos, né? Vamos verificar aqui como ele se comporta. Está aqui. Vamos colocar menos barra. Ficou bem patente, né, essa movimentação americana de perda de valor, tá? Perda de valor das ações depois de um início ascendente. Lá também tem vencimento de opções e exercício de opções nessa mesma data. Bem, agradeço a atenção de vocês, vou publicar imediatamente. Lembre-se que para negociar esses ativos na corretora Active Trades, você pode fazer um depósito em reais, converter para a sua moeda preferida, no caso dólar ou euro, depositar numa conta na Espanha, na Europa ou nas Bahamas e operar imediatamente esses 4 ativos. Tanto o mercado brasileiro quanto o mercado internacional, são centenas de bolsas pelo mundo e milhares de contratos por diferença. Lembre que para negociar os contratos por diferença e derivativos, você corre o risco de perder todo o seu capital. Procure um agente autônomo de investimento, procure a corretora Active Trades no link da descrição do vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Vou publicar imediatamente no meu canal do YouTube. Utilizo o horário Mato Grosso do Sul e assim que terminar a gravação vou publicar. Obrigado.